Certo dia uma gigantesca fortaleza flutuante apareceu do nada a 10.000 metros do chão, assustando todos os terráqueos e marcando o início de uma guerra sem fim entre monstros e humanos. Mas nem tudo estaria perdido, pois no momento de necessidade surgiram os mais poderosos guerreiros da justiça: o Guardião Azul, Guardião Rosa, Guardião Verde, Guardião Amarelo e Guardião Vermelho. Juntos eles formam os divinos Guardiões Rangers, os Guardiões do Dragão, incumbidos de proteger a humanidade das forças do mal. Nisso somos levados até os dias atuais, onde todos estão anunciando o confronto semanal dos Rangers contra os monstros, que já ocorre há 13 anos, e sempre atrai multidões ávidas para assistir ao combate. Enquanto eles aguardam, o comentarista informa sobre as grandes chances dos monstros usarem sua arma secreta naquele dia. Nisso o Guardião Vermelho chega à arena, aproveitando para dar alguns autógrafos, enquanto o comentarista exalta sua atenciosidade e pergunta ao público se terão a chance de presenciar sua grande técnica secreta: o corte do dragão. Todas as televisões estão comentando sobre o combate que está prestes a se iniciar, ansiosos por ainda não terem visto nenhuma movimentação dos monstros. Enquanto isso, dois jovens estão recebendo um rapaz que está indo ver o espetáculo pela primeira vez, afirmando que irão fazer o possível para garantir sua segurança apesar do perigo. Nisso o rapaz diz que não há mortes de civis há anos, mas a garota diz que falar isso é parte de seu protocolo. Nisso o rapaz os observa, surpreso por eles já fazerem parte da Força Ranger mesmo sendo tão jovens. Então o rapaz lhe mostra empolgado um panfleto de inscrição para as Forças Rangers, convidando o rapaz para participar, já que as Forças Rangers estão sempre em busca de novos talentos. Ele pega o panfleto, questionando se alguém como ele virar um Ranger seria mesmo possível. Então a garota lhe diz ser totalmente possível, mas ser como os grandes Rangers de verdade, isso já é outra história. E lhe dá um apoio moral, confiando no potencial do rapaz. Após isso ele sai do subsolo rumo à cidade, onde fica fascinado com aquela imensidão. No estádio todos estão animados esperando o show começar, e então os monstros saem da cidade flutuante em um turbilhão sombrio de sombras e poeira. Chefiados por um monstro tigre, então todos os espectadores começam a jogar as coisas neles, os mandando sair de seu planeta. Então os Guardiões do Dragão surgem para defender a raça humana de mais um ataque daquelas criaturas terríveis que não cansam de tentar dominar seu planeta, levando a plateia ao delírio vendo a apresentação deles. Após isso o monstro diz ser a criação perfeita, nascido da junção do ódio de todos os tigres daquele mundo, e está pronto para subjugar a humanidade sob seus pés. E quando fizer isso, transformará aquele mundo no caos absoluto. Os Rangers avisam que nunca deixarão que isso aconteça. Então o monstro tigre ordena que seus soldados iniciem o ataque, e os sombrios avançam com extrema velocidade para cima dos humanos. Mas é logo interrompido por uma bela garota que manda seu amigo levar os espectadores para um lugar mais seguro enquanto ela cuida daquele sozinha. O monstro fica furioso e desfere um golpe poderoso que manda os Rangers para longe, e se gaba perguntando se isso é tudo que eles têm a oferecer. Nisso os Rangers ficam preocupados por estarem enfrentando um inimigo tão poderoso e talvez até o mais forte que já viram. Então o Verde mostra sua força colossal, arremessando uma rocha contra o monstro, que consegue resistir ao ataque devastador, deixando os Rangers surpresos. Afirmando ser uma criatura imortal de poder imensurável, então utiliza sua transformação e parte para cima dos Rangers, que entram em formação para contra-atacar, mas são mandados pelos ares com o golpe direto, ficando muito debilitados, o que deixa toda a plateia preocupada vendo que seus defensores estão perdendo a luta. Então uma criança lhe dá força pedindo para que não percam. Então os Rangers se erguem mesmo sem forças, afirmando que não podem perder para os monstros, pois são os defensores do mundo que carregam toda a esperança da humanidade, e sempre irão se levantar não importando a dificuldade. Nisso os sombrios se reúnem vendo que os Rangers estão prestes a usar o artefato divino, e um comenta com seus amigos que irão usar a saída clássica dessa vez, para retornar à base e se reconstituir. E um diz estar ansioso pelo discurso do perdedor, só que o monstro conta não ter pensado em nada para aquele momento. Nisso os Rangers preparam o canhão para destruí-los, porém um dos sombrios já está de saco cheio daquele teatro todo e sai da formação recebendo o ataque diretamente. Após isso o Ranger chama os comerciais. Então voltamos uma hora antes na base flutuante, onde os sombrios estão desesperados para criar um monstro, pois já esgotaram todas as suas ideias e não conseguem pensar em nada para aquele dia. Nisso eles ouvem o narrador no rádio contando sobre o combate daquele dia prestes a começar, e fala que toda semana o grande combate reúne muitas pessoas há 13 anos desde que eles chegaram. Então um dos sombrios zomba da própria situação deles, enquanto o outro conta nunca ter imaginado que algo assim aconteceria com eles, pois sua fortaleza caiu no primeiro ano de combate e todos os líderes foram mortos. O rádio continua e eles percebem que não é a hora para ficar de conversinha, então começam a tentar pensar em monstros para aquele dia, sugerindo um super forte, mas o sombrio conta que um monstro aleatório não seria memorável, avisando que todo monstro precisa de
de um tema impactante. Então a garota sugere um gato monstro fofo que os humanos irão adorar. O que deixa o outro sombrio com raiva, pois eles precisam criar monstros assustadores que botem medo nas crianças e vivam as assombrando em seus pesadelos, afirmando que monstros assustadores tornam a vitória de quem vence muito mais impactante, e recusa a ideia da garota de fazer um leão porque já fizeram um há 7 anos. Então o outro sombrio sugere um tigre, informando que na Terra sempre usam tigre e dragão para simbolizar rivais. Eles gostam da ideia de serem rivais mesmo perdendo toda semana, o que deixa o sombrio irado por eles já irem aceitando a derrota, e começa a falar do seu orgulho de ser um monstro, mas o mandam calar a boca para não atrapalhar o rádio. Então ele diz para pararem de escutar as bobagens da Terra e focarem no que é importante: dominar o mundo, pois mesmo que seus chefes tenham caído, a missão deles ainda permanece a mesma, e devem tomar aquele planeta a todo custo. E todos começam a rir ouvindo aquela ideia absurda. O sombrio não aguenta as risadas e parte para cima deles, mas toma uma surra e seu amigo vai falar com ele, avisando que não tem sentido algum deles lutarem entre si, e diz que eles têm que se conformar com o que possuem no momento, já que nos últimos 13 anos lutaram 1000 vezes contra os Rangers e nunca chegaram perto de ganhar. Deu corrigir dizendo que foram 998 derrotas, mas ele prossegue contando ao sombrio já terem perdido a guerra no dia que os chefes caíram e que continuam invadindo a Terra todo domingo. Mas os humanos não podem saber que é teatro, pois essa condição de trégua feita no dia em que perderam, aceitando a realidade de que talvez os humanos nem os vejam mais como monstros e sim só parte de um espetáculo semanal. Enquanto isso, um sombrio chama quem souber se transformar num tigre e pega uma enciclopédia para ajudar. O sombrio tenta, mas sente alguma dificuldade com aquilo e acaba se transformando no que achou mais próximo de um tigre. Vendo aquela transformação, o sombrio afirma ser bem melhor que ele na transformação, mas rejeita a ideia de tentar, afirmando que nunca se transformaria num chefe apenas para ser derrotado. O seu amigo compreende e começa a lhe contar do confronto da semana passada, onde, quando ele estava perdendo, um humano torceu por ele, lhe dando força para continuar, e até agora ainda não entende o motivo disso, já que são inimigos, mas diz não ter se sentido mal e vai fazer o seu melhor para proporcionar um bom show para o público que não sabe a verdade. Dave fica indignado ao ouvir aquelas palavras, pois não quer perder para os Rangers. Então voltamos para o momento da destruição, onde a plateia vai ao delírio vendo a técnica secreta dos Rangers, o sopro do dragão, e todos comemoram, mas D ainda está no lugar se refazendo e conta aos Rangers que o fato deles serem imortais não significa que não sintam dor, e isso não dá o direito dos Rangers fazerem o que bem quiserem com eles. Nisso ele questiona se o público está realmente satisfeito vendo os Rangers vencerem toda semana durante 13 anos, e decide que chegou o momento das coisas mudarem para dar mais alegria ao público, o momento em que um monstro pode mudar o jogo ganhando dos Rangers. Os Rangers ficam impressionados ao verem um sombrio solitário ainda vivo mandando retornar para a fortaleza enquanto ainda pode, mas ele quer acabar com tudo aquilo e sai a toda velocidade para cima dos Rangers, que acham graça dele. Então o vermelho decide entrar no jogo, anunciando que ele é um oponente formidável, e no caminho, enquanto ele corre, se distrai com uma criança lhe motivando e quase cai, mas mantém o foco, refletindo que aqueles humanos patéticos só querem ver ele sendo destruído. Então ele mostrará a eles o verdadeiro poder de um monstro mau e orgulhoso que fará eles tremerem de medo, mas logo o vermelho aparece avisando que aquele não é o lugar para a laia dele. Então finaliza com um único corte de seu sabre escarlate, afirmando ser a própria justiça. Então todos usam o canhão novamente, o finalizando. Na base eles se juntam novamente, e o rapaz questiona que com essa já são 999 derrotas seguidas e questiona onde está seu amigo que ainda não voltou. Enquanto isso, na Terra D se reconstitui, afirmando que eles nem sequer são aptos para serem vilões com esse nível de poder tão baixo, e se continuarem dessa forma serão escravos para sempre. Nisso a garota aparece no terraço, surpresa por ver o rapaz lá, e se recorda que já terem se conhecido naquela manhã, perguntando o que ele está fazendo naquele lugar, e ele conta que estava apenas procurando um lugar alto para ver o combate. Ela pergunta o que ele achou do combate, ao que o rapaz responde ter achado incrível ver a força dos Rangers, querendo ser como eles também. Nisso ela pergunta se ele se juntará aos Rangers, e o rapaz fica feliz, decidido a fazer a prova de recrutamento, almejando derrotar os Rangers um dia, custe o que custar. Então uma história se desenha contando sobre a chegada dos monstros que vieram dominar a Terra munidos de seus corpos imortais, mas a raça humana jamais se renderia para esses invasores, e para extingui-los criaram a arma mais poderosa da humanidade, um artefato divino capaz de obliterar a existência de qualquer monstro. O homem continua dizendo que com esse artefato divino os Rangers protegem o mundo contra os monstros, e tem sido assim há mais de uma década. Então manda que continuem correndo, faltando apenas 10 voltas para terminarem o exercício. Enquanto corre, D fica incomodado com o cabelo do cara de azul e reflete que irá acabar com todos ali, mas se dá conta de que talvez eles nem saibam de toda a farsa que são esses Rangers, e
recorda que precisa manter o foco no seu plano agora que já foi longe demais, não tem mais volta. Ele precisa ficar mais forte e achar um meio de derrotar seus inimigos que mataram todos os seus mestres. Do lado de fora ele pergunta animado à balconista onde estão os Rangers, já que aquele é seu quartel-general, mas a moça diz que ele não está, frustrando nosso vilão que tenta insistir mais um pouco. Então o rapaz do outro dia parece animado vendo que ele veio fazer a prova de recrutamento, contando se chamar Hibiki Sakurama. Nisso Yumeko aparece e diz a D ter falado dele para Sakurama que não conseguiu conter sua animação, e ele deseja sorte a D confiando que ele vai passar desde que se dedique muito, mas D fica incomodado com todo aquele contato físico, desejando que o rapaz o solte, pois sua pele não vai aguentar tanta pressão, já que simples lutadores como ele possuem o corpo muito frágil e sua pele já começa a demonstrar isso, o que o deixa ainda mais preocupado vendo Yumeko observando atentamente para ele, mas ela apenas o convida para almoçar, e ele aceita refletindo que humanos são muito ingênuos por ainda não terem notado que ele é um monstro. Já na base, flutuantes sombrios estão jogando uma partida agitada de jogo da velha e um deles chega desesperado avisando que uma visita terrível acabou de chegar, e os Rangers saem de seu helicóptero mandando os sombrios não se preocuparem, pois eles não estão ali para lutar. Afinal, eles têm um acordo de trégua em que todos cumprem sua parte do acordo e manda o sombrio sorrir, já que não fez nada de errado. Porém, o azul diz não haver nada engraçado, pois um deles os traiu, questionando se todos ali estão envolvidos. Mas o sombrio conta que D decidiu tudo sozinho, o que faz azul refletir que é muito bom seres tão parecidos pensarem tão diferente, alertando que mentir para ele é um grande erro. Nisso azul manda que D apareça, porém o sombrio conta que ele não retornou à base depois da batalha, o que deixa azul enfurecido achando que estão o escondendo, e diz que vai puni-lo no lugar de D, mas vermelho manda parar já que eles também foram traídos pelo amigo, contando que ambos sofreram a mesma mágoa, o que acalma azul, então prossegue dizendo confiar nos sombrios já que ambos seguem o mesmo acordo há tempos. Porém, para evitar futuros problemas, vai deixar 2 seguranças de seu esquadrão ali para supervisioná-los e receberão ordens quando necessário. E vermelho manda que se alegrem já que agora a fortaleza flutuante está ainda mais protegida. No entanto, um lutador se revolta com tamanha tirania, falando também terem seu direito à privacidade, e logo tem sua cabeça explodida por azul, que avisa que caso ele continue tagarelando irá matar todos, fazendo o lutador a pedir desculpas por seu amigo, afirmando que todos serão obedientes. E vermelho fica feliz por eles entenderem, afinal os fracos devem ouvir os fortes e não o contrário, e aqueles que os traem sofrerão as consequências de seus atos, sendo destruídos sem piedade assim como fizeram com seus mestres. Ouvindo aquelas palavras, o amigo de D reflete que isso é tudo que ele pode fazer, obedecer os Rangers e continuar vivendo em desonra. Enquanto isso, na cidade, D aproveita a comida enquanto seus amigos tiram sua dúvida, explicando que os Rangers quase nunca estão no quartel-general, já que ficam a maior parte do tempo em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade. E Sakurama conta que os deveres de um Ranger vão além de enfrentar monstros, já que eles também ajudam em questões do dia a dia como encontrar criminosos e ajudar pessoas. E isso não seria possível sem o apoio da população. Nisso D resmunga que vai ser uma decepção quando eles descobrirem que as batalhas são só encenação, se assustando percebendo que falou demais, mas Yumeko acha que ele está falando de um vídeo que anda falando disso, que deixa Sakurama indignado, o que deixa D aliviado, refletindo que esses dois não devem saber a verdade também. Nisso aparecem algumas pessoas querendo tirar foto com os Rangers e Sakurama diz ter orgulho de ser parte das forças Ranger, mesmo que ele não seja muito conhecido. D observa aquilo achando que deve ser ótimo receber tudo do bom e do melhor quando você é adorado por todos, sendo que na fortaleza ele nunca viria uma comida tão boa. Nisso eles se despedem enquanto Yumeko diz ter uma carta para entregar no quartel vermelho. Ouvindo isso, D pensa rápido e chama a criança pedindo para ver a foto de Sakurama enquanto tenta ficar calmo e concentrado, pois é um monstro frio e orgulhoso. Então realiza sua transformação que espanta a criança e agradece ao garçom pela comida. Nisso ele vai com Yumeko ao quartel, que fica surpresa por ele ter decidido acompanhá-la, então pede para guardar a carta, pois ele mesmo quer entregar nas mãos do Ranger vermelho. Porém, dentro de sua bolsa ele carrega uma faca, imaginando pegar o vermelho com a guarda baixa. Assim que passam pela verificação de segurança, o portão se abre e D fica calmo e se questiona se o Ranger vermelho usa capacete fora de combate, já que nunca o viu fora da arena. Quando entram, vê que o lugar está repleto de Rangers, o que o deixa confuso sobre quem deve ser o verdadeiro Ranger vermelho. Nisso um dos rapazes pergunta o que um pirralho sem cor faz naquele lugar. D diz ter um assunto a tratar com o vermelho, mas o homem diz ser o próprio Ranger vermelho, deixando D surpreso por encontrá-lo logo de cara, enquanto calcula se consegue atingir seu pescoço a essa distância. Mas Yumeko manda o homem deixar de brincadeira, já que ele não é o vermelho, contando que ele é apenas um Ranger do 3º escalão chamado Tokita. Então ele pega o braço de D questionando o que ele pretendia fazer, e ele diz apenas ter uma carta para entregar ao vermelho
vermelho se dirigindo a Tokita de forma respeitosa, o que faz ele estranhar já que Sakurama nunca o chamaria assim. Então Yumeko se intromete mandando parar de intimidar os novatos e manda Sakurama entregar logo a carta. Confiando no rapaz para entregar a carta ao vermelho, ele aproveita para convidá-la para o Esquadrão Vermelho contando serem os maiores especialistas em derrotar monstros, mas a garota prefere ter liberdade no trabalho. D fica incomodado se recordando daqueles rostos que já viu no campo de batalha, então Yumeko o chama para ir embora, que sai de lá cabisbaixo. Na saída ele se frustra refletindo que sabe o quanto eles são poderosos, então isso é apenas uma retirada estratégica, mas em que isso difere do que ele sempre fez? Então se depara com um pôster de Souzei Akabane que chega lá nesse mesmo momento, que faz de perceber que ele é o verdadeiro Guardião Vermelho, chamando por seu nome. Vermelho escuta, pergunta o que ele deseja. D nesse momento entra em choque. Ele deseja atacar mesmo sabendo quanto Vermelho é forte, então Yumeko o chama dizendo saber o quanto Sakurama gosta do Vermelho, mas não é a hora para pedir autógrafo. E ele parabeniza o Vermelho por sua vitória na arena, mandando ter cuidado pois nunca sabem os truques que os monstros podem usar. Nisso Vermelho sai agradecendo pelas palavras. Já do lado de fora Yumeko manda que ele lhe dê a faca e ele obedece, mas quando se pergunta se havia contado a ela sobre a faca já é tarde demais e tem sua cabeça cortada. Quando se reconstitui ele questiona como ela descobriu e Yumeko explica que ele é muito fraco e será logo descoberto se não tiver cuidado, por isso está o acobertando o dia todo. E elogia ele ter mantido a calma mesmo diante do Vermelho, avisando que mesmo que ele atacasse de surpresa Vermelho teria virado o jogo sem esforço. Nisso ele pergunta quem a garota realmente é e ela conta ser sua inimiga, então ele tenta atacar pois não quer perder naquele lugar, mas após perder diversas vezes ele pede uma trégua para conversarem. Yumeko fica satisfeita em saber que ele vai ouvi-la e pede para que eles trabalhem juntos para destruir os Rangers, prometendo ensiná-lo como fazer isso. Nesse momento Sakurama aparece procurando, avisando de um monstro que apareceu nas redondezas, o que deixa D impressionado já que não é domingo o dia da arena. Quando Yumeko se vira para chamar D, percebe que ele já havia sumido, então vemos seu amigo o lutador F sendo perseguido por vários Rangers, enquanto o rapaz manda que ele pare de se regenerar para que ele possa matá-lo. Então F diz que se não pode encontrar seu amigo então vai voltar para a fortaleza, porém um voz pergunta quem deu autorização para ele voltar. Quando olha para trás vê Souzei Akabane que se transforma na sua forma Ranger, afirmando que irá acabar com a criatura sombria, o que deixa D desesperado pelo seu amigo. Então Souzei pega sua arma divina capaz de obliterar qualquer monstro da existência, contando que havia acabado de avisá-los para que se mantivessem na linha. E agora será expurgado desse mundo em nome da justiça, pois mesmo que já tenha morrido várias vezes essa será a definitiva. Então ativa seu artefato divino invocando várias salamandras de fogo. Diante da morte iminente F reflete que já sabia que isso ia acontecer, afinal ele é apenas um lutador e se pergunta onde seu amigo está, compreendendo no fim que monstros sempre serão monstros, afinal mesmo tendo um acordo de paz eles sempre estarão dispostos a invadir a Terra, pois são o orgulhoso exército do mal. E se desculpa com D por ter perdido mais uma luta, mas desta vez diferente dos anos sem sentido em que viveu perdendo, ele finalmente conseguiu se sentir vivo. Abalado pela morte de seu amigo, D observa o local se recordando do momento em que os Rangers invadiram sua base e mataram todos os chefes. Naquele momento os Rangers lhes ofereceram duas opções: perecer como seus mestres ou se unirem a eles e sobreviverem em paz. Nisso D sai revoltado e Sakurama segue lhe dando os pêsames por sua perda, contando que já sabe que ele é um monstro e o pede para desistir de seus planos malignos, pois o mal nunca vence. D fica surpreso com a fala do rapaz, questionando de onde ele tirou essa ideia de que ele é um monstro, mas Sakurama revela ter escutado toda a conversa dele com Yumeko e pede novamente para que D desista, pois a justiça sempre vencerá. Mas D fica bravo ao ouvir tamanha hipocrisia, já que ele e seus amigos foram forçados a lutar todos esses anos num grande teatro apenas para entreter o público. Então promete acabar com toda aquela organização, porém Sakurama lhe mostra feliz uma mensagem contando que ele passou no recrutamento e agora será um Ranger também. D fica confuso, então Sakurama lhe explica que naquele mundo nada é perfeito, por isso entende a frustração de D, mas se todos trabalharem juntos poderão criar um mundo onde monstros e humanos possam coexistir. Mas D rejeita sua ideia, lembrando que eles são inimigos e diz que o rapaz não serve para ser um Ranger. Já na cafeteria Yumeko fica feliz por ele ter aparecido e ele pede para que ela não se alegre, já que só está lhe usando para aprender como derrotar os Rangers e quando já tiver o que precisa irá descartá-la. Então Yumeko corta sua cabeça pelo atrevimento, que o deixa bravo, e Yumeko começa a lhe explicar a situação dele, mostrando todas aquelas pessoas que entrariam em pânico se soubessem que há um monstro entre eles, fazendo D entender que está na mão dela. Após isso conta que o segredo para derrotar os Rangers está nos itens divinos, revelando que eles dão poderes divinos ao usuário e são capazes de matar até mesmo seres imortais. Ele entende que ela quer os itens para fazer algo
algo grande e a garota confirma explicando que apesar das forças Rangers serem uma organização muito grande, na verdade basta dar um toque no pilar correto e tudo desmorona. Nisso dê conta que esses itens são muito importantes para os Rangers, então provavelmente eles nunca os perdem de vista, imaginando se talvez conseguisse pegar enquanto eles dormem. Mas esse plano lhe parece muito maluco, então Yumeko diz haver um único momento em que eles não estão perto dos artefatos, que é durante o confronto de domingo, onde sempre usam cópias de seus artefatos para não matar os monstros. Por isso o verdadeiro deve ficar trancado na base. Enquanto o evento tá rolando, D começa a se transformar no Ranger vermelho, mas Yumeko fica tagarelando em seu ouvido, atrapalhando sua concentração. Ela pergunta o motivo dos monstros não usarem essa habilidade para espionar as pessoas e D conta que a maioria não saberia agir muito bem entre humanos, revelando que ele consegue imitar bem os hábitos humanos. Ao entrar na base, a garota lhe diz existir uma escada logo à frente do lado direito, mas está muito escuro, e ao perguntar como ela sabe disso, a garota apenas diz ser intuição feminina, o que faz o rapaz refletir que ela sempre se esquiva de perguntas importantes, então pergunta o motivo dela estar o ajudando, sendo que ele é um monstro. Nisso Yumeko conta que sempre que assiste um dorama acaba torcendo pros rivais, já que os protagonistas sempre acabam juntos. Por isso ela sentiu vontade de ajudar D, mas o rapaz não entende nada de doramas. Então continua andando seguindo as instruções de Yumeko, que lhe guia pelo lugar, e quando chega no local se depara com Tokita guardando a porta, que fica surpreso pelo Ranger vermelho já ter voltado da arena. D diz que vai entrar para pegar seu artefato divino, mas antes que possa entrar, Tokita diz estar surpreso que o Ranger tenha paciência de cuidar daqueles monstros fracos toda semana. Então se mantém calmo, contando que apesar de fracos ainda são monstros, por isso necessita dar atenção a isso, e Tokita conta estar tudo bem, afinal enquanto eles continuarem lutando ele continuará tendo motivos para matar monstros. Nisso D entra e se depara com o artefato divino junto com os tacos de golfe, ficando perplexo com o desleixo do Ranger, refletindo que ele nem se dá ao trabalho de guardar por saber que os monstros sequer são oponentes para ele. Então pega o artefato, prometendo fazer os Rangers se arrependerem de lhe menosprezar, mas toma um tiro de Tokita, que sentiu pelo cheiro que ele era um impostor. D pergunta o que ele faria caso tivesse atirado no Ranger de verdade, porém Tokita conta que o verdadeiro nunca teria tomado esse tiro. Então começa a disparar várias vezes enquanto D tenta contar algo, porém Tokita acha irritante a habilidade do monstro de ficar se regenerando, e se gaba por ser um humano que não se regenera, porque por só ter uma única vida o medo da morte faz os humanos crescerem. Após se cansar de brincar, ele decide acabar com aquilo tudo usando o artefato, contando que irá testar a primeira vez para saber se funciona com alguém além do Ranger. Porém D o manda parar, revelando várias dinamites, e avisa que se ele morrer o homem e todo aquele andar do prédio irão junto com ele. Então Tokita pede para que ele não se precipite enquanto D ameaça acender, perguntando se esse é o medo da morte de que tanto gosta. Tokita fica desesperado, então D o atinge com um taco de golfe várias vezes. Depois disso tenta escapar pela ventilação enquanto ouve Yumeko parabenizando, mas ela continua falando demais, e ao sair dá de cara com o Ranger que já esperava por ele. Nisso ele pergunta se o vermelho não deveria estar cuidando dos monstros, e ele diz que já está fazendo isso. Então manda que o rapaz devolva seu artefato, mas D se nega e parte para cima do Ranger, que apenas brinca com o rapaz o jogando longe. Nisso ele nota que D está sem o braço, questionando onde estaria, então dele mostra onde estava jogando a imensa bola de aço em cima do Ranger. Porém isso faz se lembrar do tempo em que jogava beisebol e arremessa a bola para longe, o que deixa D impressionado com a força esmagadora do Ranger, que aproveita para atingir D com o cano, o que faz o artefato e seu braço saírem voando. Ele corre atrás, mas volta só com o artefato tendo abandonado seu braço. O Ranger fica impressionado pela força de vontade do rapaz, que preferiu o item ao seu braço, mas ainda assim é um perdedor que não está à altura para a encenação dos Rangers. D fica irritado com isso e diz para ele usar seu poder total, pois ele já está usando seu poder máximo como monstro. O Ranger cai na gargalhada ao ouvir isso, contando que não faria sentido lutar com um mero lutador se não houvesse público. Nisso um helicóptero surge transmitindo a luta para todas as pessoas, e Vermelho conta que esse é o melhor momento para ele lutar, pois agora tem milhares de pessoas para ver a derrota humilhante do lutador. D manda não o subestimar, pois hoje o mundo verá a derrota do Ranger vermelho, então ele começa a fingir que está com um machucado da luta da semana passada, e diz a D que está atuando porque o rapaz não tem a menor chance de vencê-lo numa luta cara a cara. Então Azul chega para ajudar e todos os Rangers se reúnem, enquanto Vermelho conta que sempre defenderá seu planeta das forças malignas, deixando o repórter animado. Enquanto avisam que vão eliminá-lo, Rosa questiona se esse não seria o mesmo lutador rebelde da semana passada, porém Vermelho não se importa e manda que Azul o elimine de uma vez com seu artefato divino. Mas antes que faça isso, os outros falam que o Vermelho já havia acabado com o lutador usando seu artefato naquela semana e agora farão isso novamente, o que os deixa preocupados em
podem se tornarem muito repetitivos para o público. Então Verde lhe dá uma ideia e decide lhe oferecer uma oportunidade única pedindo para que ele se renda e se torne o primeiro prisioneiro deles, o que faz todos os telespectadores ficarem surpresos. Mas desse nega, então Vermelho manda que acabem com ele. Enquanto flutua ele reflete que isso ainda não acabou, pois enquanto existirem ainda haverão outros que se rebelarão. Então se lembra de seu amigo, nisso Azul o faz explodir de uma vez, num show que deixa todos animados com a explosão. Após a luta eles discutem porque o Amarelo estava com a mão na frente do rosto da Rosa, mas ele não acha isso importante, porém Vermelho diz ser importante estar sempre bem para as câmeras, senão ficarão parecendo fracassados. E quando vai pegar seu artefato ele se desmancha no ar, percebendo que D havia o enganado, transformando seu braço numa cópia do artefato. Enquanto isso Yumeko já está com o artefato, agradecendo a D por tê-la ajudado e não deixará que sua morte tenha sido em vão. Já em outro lugar um monstro está exterminando uma tropa de Rangers. Enquanto isso os Rangers iniciam uma reunião junto com seus membros de primeiro escalão e a Rosa questiona sobre quando foi a última vez que se reuniram para um banquete sagrado. Ao ver todos reunidos, Amarelo pergunta se o motivo daquela reunião seria uma mudança de membros, mas Verde o interrompe dizendo estar morrendo de fome e pede para comerem primeiro. Nisso Yumeko chega atrasada para a reunião, o que deixa Azul furioso vendo que Amarelo não irá punir sua amante, e manda que a garota responda. Então Yumeko conta que a relação entre Rangers e seus parceiros sempre varia, entendendo agora a forma como Azul enxerga sua parceira, agindo como um adolescente na puberdade, mas Izumi interrompe o homem antes que ele faça algo com Yumeko e o manda se comportar, avisando que sua maneira de falar e agir é terrível. Então o lembra que ele precisa manter a aparência de Ranger taciturno que eles combinaram. Nisso um dragãozinho aparece parando a briga, mas Azul o manda cuidar da sua. Então Vermelho decide intervir, mandando ele deixar o bichinho ir, e pergunta a Yumeko como se deve agir quando se faz algo errado, e a garota pede desculpas a todos. Após resolver esse problema eles decidem ir para o assunto da reunião, que é sobre o artefato divino que Vermelho conta ter sido roubado. Izumi acha aquilo terrível e Vermelho conta que quem fez isso foi o lutador que eles haviam acabado de derrotar, e por causa desse roubo ele não pode se transformar, então já está vestido para o show, mas não gosta de usar a roupa o tempo todo por ela ser muito abafada. Os Rangers ficam surpresos vendo que um único lutador conseguiu fazer isso, vendo que ficaram confiantes demais nesses últimos 12 anos e se esqueceram que monstros sempre podem os trair. Então tentam pensar no que ele poderia ter feito com o artefato, e Yumeko sugere que ele possa ter dado para alguém, deixando Vermelho furioso, que jura que quem fez isso irá sentir o poderoso martelo da justiça. Então tentam pensar em contramedidas para evitar esse tipo de situação, e seu assistente interrompe a reunião falando para Vermelho que ele deve assumir a culpa por sua estupidez, tendo perdido o artefato de poder supremo dos Rangers, a última esperança de defesa da humanidade contra os monstros, e pede para que Vermelho renuncie seu cargo, pois não merece mais ser um Ranger. Yumeko acha aquilo tudo papo furado, já que foi ele próprio que vazou a informação sobre os artefatos divinos. Nisso Vermelho compreende as palavras do homem, vendo que ele é um verdadeiro merecedor de assumir seu cargo, percebendo que ele talvez realmente deva renunciar seu papel como Ranger. O homem fica feliz, afinal ser um Ranger sempre foi seu sonho desde que era criança, e promete que irá proteger a justiça e tudo que é bom. Vermelho então o amassa contra a parede, lhe contando que a força está na justiça e ele é a própria justiça, vendo que o rapaz é fraco demais para assumir seu papel, o golpeando com muita força, enquanto Sakurama escuta tudo, e volta a comer banhado em sangue agora que acabou com o mosquito em seu ouvido, o que faz Izumi perder seu apetite. Então Azul conta ter algo de errado nessa história toda. Enquanto isso Sakurama assiste a explosão, vendo que também tem algo de diferente na explosão. Então Azul explica a Rikiru sua hipótese de que caso D ainda esteja vivo ele só pode ter voltado para a fortaleza ou ter sido levado pelo vento, e manda que o homem calcule o caminho do vento e siga para procurar pelo lutador enquanto ele vai olhar na fortaleza. Nisso D está se regenerando na floresta, agradecendo aos explosivos de Yumeko por terem lhe salvado novamente, porém ele está morrendo de dor por causa do ferimento causado pelo artefato divino que não quer regenerar, e sai rastejando prometendo dominar o mundo. Nisso Sakurama o encontra levando para uma caverna, feliz pelo lutador estar vivo. D fica confuso querendo saber por que ele está ali, então o rapaz conta que está ali para ajudá-lo, mas isso deixa D irritado, que tenta atacar, mas seu ferimento o impede de se mover direito. Ao vê-lo assim Sakurama pega um kit médico para ajudá-lo, mas D não aceita ser tratado por um Ranger. Então Sakurama pergunta o porquê dele simplesmente não se regenerar. D diz não poder, mas Sakurama acha que ele não consegue, então o lutador decide transferir parte das células de seu braço para o lugar ferido, regenerando o local, e manda Sakurama não ficar olhando sua intimidade. Sakurama acha aquele poder incrível além da compreensão humana, então demonstra suas habilidades num pequeno espetáculo, e Sakurama fica
fica se achando um lutador com aquela máscara. Mas D diz que ele nem se compara e pergunta se ele suportaria o medo de ser explodido toda vez, o que faz Sakurama se desculpar, e diz querer aprender mais sobre ele e em troca lhe ensinará sobre ele também. Mas D se recusa, então ele começa a contar sobre sua infância, falando sempre ter tido o objetivo de fazer a coisa certa, por isso salvou um gatinho de um bando de corvos que iam comê-lo. Mas seu pai o manda parar, pois isso faz parte do ciclo natural da existência. Aquele gato é o alimento dos corvos e se ele salvá-lo os corvos vão morrer de fome, então faz o garoto abandonar o gatinho à própria sorte. E prossegue falando que para ele a justiça sempre foram seus pais, por isso sempre os obedeceu, mas um dia o mundo mudou com a chegada da fortaleza flutuante, o que o fez ficar com medo, mas seus pais lhe explicaram que aquilo era um presente divino enviado à Terra para punir os humanos por sua ganância e todo o mal que causam às pessoas. Por isso não precisam se preocupar, pois seu Deus sempre vai lhes proteger. Mais tarde Sakurama segue sua irmã no treino noturno, dizendo que não vai parar de segui-la, pois precisa proteger o que é precioso para ele. Nisso ela nota que essa frase é do Ranger Vermelho e lhe lembra que seus pais os proibiram de assistir por ser muito violento. Mas Sakurama acha eles muito legais e deseja ser como eles, porém sua irmã pergunta se seus pais estão errados, já que ele gosta disso, o que deixa o pequeno Sakurama numa contradição, mas mesmo assim nunca achou que seus pais estivessem errados. No dia seguinte eles desligam seu programa irados, vendo que os Rangers fazem com os monstros, sendo que os monstros só usam de violência porque os Rangers também usam violência, o que deixa a mulher triste, vendo que ninguém percebe que os monstros só estão se defendendo naquele mundo cruel e sem amor. Sakurama acredita neles, afinal seus pais nunca estariam errados, e certo dia seu Deus veio dos céus, deixando todos animados para vê-lo pela primeira vez. Enquanto Sakurama é impedido por sua irmã de entrar no lugar, então tudo explode, e quando entram vem a criatura contando ser o seu Deus e irá dar a paz aos seus 2 seguidores restantes, assim como fez aos outros. Porém a garota salva Sakurama no último momento, mandando fugir o mais rápido possível enquanto seus ossos são esmagados sob os escombros. E o Deus lamenta que ela esteja sofrendo, por isso deseja lhe dar a paz do descanso final. Mas Sakurama se lembra da frase do Ranger Vermelho e fica para proteger sua irmã, e de alguma forma acabou sobrevivendo, por isso decidiu se unir aos Rangers. Nisso D acha a história dele muito demorada e teria fugido se não estivesse ferido, que faz o homem se desculpar e pergunta qual o verdadeiro nome do lutador, que afirma que nunca irá lhe contar e lhe dá a chance de fugir agora que está totalmente recuperado, avisando que ele já derrotou um Ranger com cara de panda. Sakurama o reconhece, explicando a D que ele é veterano do 3º escalão, contando que as forças Ranger são divididas em vários níveis, e esse homem é o 5º mais forte entre as forças do Ranger Vermelho, o que deixa D todo bobo vendo o feito que um mero lutador realizou. E Sakurama acha que subestimou o poder do lutador. Nisso ele se gaba, avisando que é uma força imparável que não pode ser subestimada e todos em breve temerão o grandioso lutador D. Então Sakurama anota seu nome e deixa D bravo. Então ele conta que irá ajudar o lutador se for para pôr um fim naquela guerra e deseja lhe pedir um favor. Enquanto isso Rikiru aparece na floresta buscando pelo lutador e Sakurama surge avisando ser um Ranger independente e conta ao rapaz ter capturado o monstro, o levando para longe de D, que fica sem acreditar que Sakurama está lhe ajudando. Então ele guia o homem pela floresta, se perdendo várias vezes até que Rikiru perde a paciência com ele. Então D surge se gabando por ter escapado das cordas de Sakurama. Sakurama fica surpreso vendo que D está salvando sua pele, então o lutador perde a paciência e manda que os 3 lhe ataquem de uma vez, o que deixa eles confusos por só serem 2. Então D aponta para alguém e aproveita a chance para atacar Rikiru, mas seu ataque não causa grandes danos por seu corpo ainda estar muito fraco. Então Rikiru fica muito bravo vendo que deve ter sido assim com golpes sujos que ele derrotou o veterano vermelho. Então ativa seu artefato divino, que deixa D surpreso, perguntando se não são apenas os Rangers que podem usar aquilo, porém o rapaz lhe explica que aquela arma é uma cópia, porém ainda pode exterminar seres imortais assim como a original. E debate em retirada desesperado, sendo salvo por um Tris graças ao seu ferimento, e continua fugindo enquanto tenta pensar num plano para derrotar Rikiru, vendo que não pode ficar fugindo se deseja realmente derrotar os Rangers. Rikiru se cansa daquele esconde-esconde e decide acabar com tudo, porém não encontra o lutador, que aproveita a brecha para roubar sua arma, e se gaba achando ter vencido, porém a arma começa a esquentar muito, ferindo suas mãos, deixando D sem entender. Então Rikiru lhe conta que isso se deve ao poder do vínculo que ele pegou emprestado com o Ranger Azul, que consiste na confiança e dever de proteger todos aqueles em sua volta. Mas D foge enquanto ele explica, encontrando com Sakurama, então decide usá-lo como refém e manda que Rikiru entregue a arma. Porém o homem acha que eles podem ter trocado de lugar com a habilidade do lutador, então decide acabar com os 2 de uma vez. Então Sakurama pede para ganhar tempo porque já informou a central e o reforço deve estar chegando. Essas palavras fazem Rikiru parar, vendo
que não pode dizer aos outros Rangers que sacrificou um dos seus apenas para acabar com um simples lutador. Então ele decide entregar o artefato divino ao lutador e no momento em que dessolta Sakurama, Rikiru o ataca achando ele um idiota por ter achado que conseguiria mesmo a arma. Então é atingido pela mão de D percebendo que eles não trocaram de lugar e tenta pegar sua arma. Porém Sakurama a pega e finaliza D, se desculpando com Rikiru por ter agido sozinho e ter sido tão imprudente, mas agradece porque só conseguiu derrotar o lutador graças ao poder do vínculo que eles criaram. Enquanto isso, no fundo do penhasco, Sakurama fica satisfeito por tudo ter dado certo mesmo tendo perdido sua mão. Nisso D vai embora no helicóptero se recordando de momentos antes, vendo que não tem como vencer do poder do artefato. Então Sakurama corta a mão com seu sabre de luz, deixando D doido achando que Sakurama é um maluco, e Sakurama conta que eles precisam seguir seu plano e não lutar para terem chance de vitória e pede para que D assuma seu lugar para obter as respostas que precisa. Porém D diz não poder fazer isso já que é um monstro e lutar é tudo o que lhe resta, prometendo destruir a Força Ranger, e Sakurama promete que irá consertá-la antes que ele alcance esse objetivo. Yumeko está andando pelo corredor quando um membro do Esquadrão Rosa a convida para uma festa onde os membros dos esquadrões Rosa e Verde vão aproveitar para ficar falando mal do Ranger Vermelho, e diz que ela pode levar Sakurama se quiser, mas a garota recusa, preferindo assistir um programa que gravou. Nisso a Ranger vai embora, mas Yumeko fala saber que a presença dela não importa e na verdade quem a Ranger realmente quer ver é Sakurama, o que deixa a Ranger levemente irritada, lhe avisando que caso a garota deseje subir de nível precisa ser mais amigável com os Rangers, e vai embora. Enquanto isso Sakurama permanece na floresta desejando sorte ao lutador que está no helicóptero, desejando que Sakurama não acabe morrendo porque isso poderia lhe encrencar, e pensa um pouco sobre o tal poder do vínculo. Já no quarto de Sakurama D reflete não ter feito nada até de manhã e retornou ao quarto que é muito barulhento. Então se olha no espelho vendo que seu disfarce é perfeito, porém sua barriga ainda dói, e percebe que transferir matéria de um lado do corpo para se curar lhe deixou um pouco mais magro, e se sente um pouco estranho desde que Sakurama o salvou, se recordando de antes quando Sakurama lhe contou sobre o monstro que atacou sua família. Mas antes que os monstros eliminassem o Guardião Azul daquela época, os salvou e após se aposentar decidiu criá-los. Isso fez com que Sakurama o admirasse muito, então decidiu entrar para a Força Ranger. E D acha que ele deve ter se decepcionado ao descobrir que eles não passam de uma trupe de atores fingindo salvar o mundo. Então Sakurama conta ter decidido expor a verdade ao mundo, mas enquanto esperava pelos repórteres foi emboscado e teve que fugir, percebendo a extensão do poder dos Rangers. Por isso, caso ele continue investigando, sua irmã pode acabar tendo problemas, então ele está preparado para abandonar tudo em troca de alcançar seu objetivo e espera que D fique do seu lado até esse momento. O lutador acha aquilo bobagem porque se ele quer acabar com a guerra basta derrotar seus inimigos. Se recordando de um de seus antigos líderes fazendo um discurso motivacional para dominarem o mundo, e D conta que lutar é a única forma que ele conhece de vencer seus inimigos. Então Sakurama lhe pergunta o que fará depois que derrotar os Rangers, deixando D sem respostas. Mas o lutador reflete que isso não importa, pois seu único objetivo é derrotar os Rangers. E fica incomodado vendo um alerta no notebook, mas um barulho no quarto o faz derrubar, quebrando o aparelho. Nisso ele se recorda de Sakurama contando que ele terá que conhecer seus companheiros, mas não precisa ficar preocupado porque deixou todos os dados de seus relacionamentos no PC. O que deixa D desesperado vendo que quebrou, então leva até um técnico pedindo para consertar. Apesar de não ser sua especialidade, o homem promete que irá fazer o possível, então D aproveita o momento e pede para ele dar uma olhada no barulho em seu quarto. O que deixa o homem confuso, pois aquelas paredes não deveriam deixar o som passar, e promete dar uma olhada. Em troca pede a D para que entregue uns cartões para os Rangers independentes. Nisso Sakurama sai feliz vendo que o homem é muito compreensivo para um Ranger e decide derrotá-lo por último. Nisso um homem aparece parabenizando D pelo bom trabalho, o que deixa ele nervoso vendo que deve ser um amigo de Sakurama. Então lhe entrega um cartão descobrindo que ele se chama Yamato Kuruzu e diz a ele que deseja ir lá fora. Yamato também quer, mas quando o treinamento começa nenhum Ranger independente pode sair, tendo que permanecer no subterrâneo. O que deixa D chocado, então vai ver o mapa percebendo que está vários andares abaixo do nível do solo e diz querer conhecer os Guardiões do Dragão. Então seu amigo lhe explica que todos querem isso, porém como são Rangers independentes a única opção que eles têm é vencer combates e ser escolhido por um dos 5 esquadrões. O que deixa D com raiva de Sakurama por não ter conseguido uma patente melhor. Nisso Yamato compreende o desejo do rapaz, contando também ter achado que se tornaria um Ranger rapidamente e ficaria cercado de gatinhas, mas ao invés disso escolheram o Sousei Akabane, destruindo com seu sonho. D acha aquilo idiotice, se perguntando se todos os aprendizes são desse jeito, então o rapaz o chama para a cantina dizendo que os outros também estão lá. Então D entrega um cartão a Angélica, que não gosta dele estar lhe incomodando enquanto come
e a outra garota diz odiar a foto dela que colocaram em seu cartão. Nisso Angélica fica com raiva de todos, se sentindo melhor comendo sozinha e vai embora, o que deixa de aliviado por ele não ser o único que ela odeia. Então Angel conta querer se dar bem com ela, mas acha que isso não é possível já que são concorrentes. E Henry acha aquilo engraçado, pois apesar de tudo que o rapaz disse acabou sendo o primeiro a derrotar um monstro. Dee fica confuso, o que faz as garotas perguntarem se ele acabou se esquecendo, mas ele admite o que falou sem ter a mínima ideia do que seja. Nisso ele entrega um cartão a Ishikawa, que fica constrangido vendo que ainda estão usando sua foto antiga, e Dee pergunta se ele já está ali há muito tempo. E o rapaz confirma vendo que é um eterno ranger independente que não sabe a hora de desistir, e outro homem o convida para malhar a noite toda, mas Dee deixa pra próxima. Nisso ele vai entregar o cartão a outro ranger que reage com brutalidade, mandando o rapaz não falar com ele quando bem entender, e sua amiga lhe conta ser muito perigoso falar com ele nesse momento. Então Dee vai pegar os cartões e os rapazes o param, mandando ele parar de se achar só por ter derrotado um monstro antes deles, pois até mesmo ele conseguiria derrotar um mero lutador, e manda Dee parar de falar bobagem sobre conversar com monstros, fazendo Dee se recordar de Sakurama falando que seus colegas são todos gente boa, e diz o entender melhor agora graças à forma como veem. Porém ele não tem tempo para lidar com peixes pequenos, então decide que não irá criar problemas desnecessários. Nisso uma garota o chama contando não o ver há um tempo, o que deixa Dee assustado vendo que ela é irmã de Sakurama, e inventa uma desculpa para fugir. Já no quarto ele fica desesperado por Sakurama não ter contado que sua irmã é uma ranger. Nisso ele ouve novamente aquele barulho que atrapalha seus pensamentos, e quando vai ver descobre uma linda garota morando em seu armário. Nisso ela lhe ataca, deixando Dee impressionado ao ver que se trata de uma lutadora. Então ela manda que ele a solte, pois já está exausta de se disfarçar de humana. Nisso a irmã de Sakurama bate na porta e a garota decide que irá matar todos os rangers, mas deixará que Dee viva. Então ele pula na garota, mandando ficar quieta, deixando ela surpresa ao ver o rapaz agir daquele jeito, mandando não forçar as pessoas. E revela ser um monstro, se desculpando por não ter contado antes. Nisso Dee tenta imaginar qual deve ser a relação dela com Sakurama, e decide revelar sua identidade, mostrando ser um lutador infiltrado na Força Ranger. Ao vê-lo a garota entra em choque e se desculpa, pois não tinha imaginado que ainda haviam colegas na superfície. E quanto a buscar um meio de fugir daquele lugar há muito tempo, ficando feliz agora pela ajuda ter finalmente chegado. Dee fica confuso, então a irmã de Sakurama continua chamando, deixando a lutadora brava vendo que são dois e ela só uma, então podem derrotar os Ranger um por um. Dee acha uma péssima ideia e lhe manda ficar escondida até ele dar o sinal. Então a irmã de Sakurama entra avisando ter finalmente chegado o momento da prova final e pergunta se Sakurama já pegou o jeito dos combates através das lutas simuladas. Vendo que simples lutadores não serão um problema, então um som vem de seu armário e ele diz que os canos devem estar com problemas. Nisso sua irmã conta ter trazido maçãs por serem sua fruta favorita, mas como ele não tem nenhuma faca, pede a ela para que vá buscar uma, e ela decide pegar uma emprestada, pois quer falar logo com o rapaz. Então a garota sai querendo saber quando vai ser o momento de atacar, tendo ficado esperando o sinal do rapaz. Nisso Dee a pede para esperar pelo momento certo e ela lhe avisa não ser do tipo paciente. Então sua irmã retorna percebendo que uma das maçãs sumiu e Dee conta estar morrendo de fome para distraí-la. Nisso a garota decide descascar uma para ele como sua mãe fazia, mas a faca sai voando pegando de raspão na lutadora, e Dee a manda ficar calma por estar tudo sob controle. Então a irmã pergunta se ele pensou no que ela havia dito, porém Dee não se lembra e ela conta estar lhe enviando mensagens desde cedo. Porém como o notebook está quebrado ele acabou não lendo, fazendo sua irmã perceber que fez a escolha certa vindo até ele, e pede para que ele desista dos Rangers por não ser o lugar certo para um pacifista, mandando ir viver sua vida em paz longe das batalhas. Nisso vem outro som de seu armário, deixando Dee desesperado tentando pensar em algo. Então o celular da garota toca e ela sai para atender. Nisso a lutadora sai do armário querendo saber até quando Dee será legal com a garota, questionando se ele é realmente um lutador. Nisso Dee a manda ficar calma, pois como acabou de chegar ainda não sabe como as coisas funcionam. Ao ouvir isso a garota percebe que ele é um remanescente o atacando, o que faz Dee questionar o motivo disso, já que são camaradas. Mas a garota o manda não chamá-la assim e Dee pede para que ela fique calada para a irmã de Sakurama não escutar. Porém a lutadora está determinada e não irá se calar, e está decidida a lutar, porque é isso que um lutador faz, sendo esse seu maior orgulho. Entendendo agora o motivo de Dee não querer lutar, se recordando que também foi assim há 13 anos quando parte dos lutadores se negaram a lutar, e a parte que lutou até o fim foi dizimada, restando apenas ela, e acha que se ficar muito tempo perto de Dee acabará pegando sua covardia. Dee a acha uma idiota que fala demais sem saber de tudo que ele passou para chegar até ali. Então diz a lutadora que ela está certa, pois ele havia se esquecido do verdadeiro espírito de um lutador, decidindo agora lutar, e acha que ela não deveria sair com aquela aparência. Então enquanto a garota está
se disfarçando novamente e aproveita o momento para pegar uma caixa e ataca de surpresa guardando sua cabeça na caixa mandando ficar quieta. Nisso ele esconde o corpo no armário deixando sua irmã curiosa quanto ao que ele está fazendo e o rapaz diz ter guardado coisa demais ali. Então eles continuam a conversa com sua irmã lhe dizendo que o levará para morar com ela o que o deixará seguro e assim ela não sentirá mais medo. Mas de conta estar ali para lutar o que deixa a garota com raiva vendo que seu irmão é muito cabeça dura por não ter entendido que ela fará de tudo por ele. E conta que a Força Ranger não é a justiça que ele imagina dessa forma se ele realmente quer um mundo justo não pode escolher o mesmo caminho que sua irmã seguiu. Mas de diz não querer mais fugir e sabe que a Força Ranger não é justa porém ele não fará vista grossa para ninguém porque está ali para lutar. E sua irmã questiona se ele fará isso mesmo que signifique lutar contra ela no final. Já no carro seu motorista pergunta como foi o encontro com seu irmão a chamando de Guardiã Rosa e ela acha que ele cresceu muito. Nisso seu motorista conta que um homem pode mudar muito em apenas 3 dias ficando ansioso para conhecê-lo na prova final. Enquanto isso de diz a lutadora se arrepender por tê-los deixado lutar sozinhos naquele dia tendo se transformado num escravo por todo esse tempo mas agora isso irá mudar porque ele vai recuperar a dignidade dos lutadores. Mas a garota diz que não irá perdoá-lo e pergunta se Sakurama está morto nisso de conta que ele não é alguém que morre fácil fazendo a garota ficar feliz em saber. Já no parque os homens estão importunando a garota quando a Guardiã Rosa aparece os mandando parar porém eles não ficam com medo por acharem que ela é apenas o rostinho bonito da equipe. Então ela parte para cima os derrotando sem esforço. E após isso pensa nas palavras de seu irmão ficando animadinha com o olhar determinado do rapaz e seu motorista acha que garotas podem surpreender tanto quanto garotos. Já na sala de treino eles estão lutando contra os monstros e tenta imaginar o que Sakurama faria então manda todos protegerem os civis. Mas quando nota seus colegas já estão destruindo os monstros e seu amigo manda parar de ser tão ingênuo achando mais eficiente só derrotar os monstros de uma vez. Dei fica em choque percebendo que estão se saindo melhor do que ele esperava e entende que precisa derrotar os monstros agora para um dia poder acabar com os Rangers. Nisso um monstro o ataca e ele avisa que irá derrotá-lo porém seu colega aparece roubando a kill e o instrutor finaliza o treino avisando que no dia seguinte farão o teste final. Então os manda retornarem para os quartos e descansar. Nisso de reclama por ele ter pegado o monstro que ele já iria matar avisando que não é certo levar o crédito de outra pessoa. Porém o rapaz lhe diz não precisar disso já que lidera com o maior número de abates. Já no quarto ele remoe a raiva que sente daquele cara e pergunta a 20 se obteve alguma informação sobre o exame de Sakurama. Só que a garota fica o amaldiçoando por tê-la chamado por seu nome e manda que não faça isso novamente. Então Dea lembra que se eles realmente quiserem derrotar os Rangers a prioridade tem que ser passar naquele exame. E para um pouco para refletir sobre seus colegas vendo que alguns deles são muito inconsistentes em termos de força, decidindo que terá que ficar de olho em Ishikawa, Yukino, Akebayashi e Urabi considerando que o resto não é grande coisa, mas definitivamente não pode perder para aquele cara então sua amiga o lembra que apesar dele se dar bem com os Rangers não pode esquecer que são monstros e por isso espera que ele não a deixe vê-lo chegar a um fim patético. Nisso de revela que nunca esquecerá de toda a dor e sofrimento pelo qual passou nesses 10 anos e por isso todos os habitantes da superfície são seus inimigos então irá derrotá-los independente de quem sejam. No dia seguinte o instrutor fala as regras do exame explicando que todos serão divididos em 5 duplas baseadas nas cores dos Rangers sendo elas equipe amarela, equipe rosa, equipe verde, equipe vermelha e equipe azul. E para esse teste eles terão que ficar naquele local por 3 dias e derrotar os 5 monstros espalhados pela área que serão interpretados por Rangers. Cada um porta uma chave de cores diferente e aqueles que conseguirem pegar uma chave e sair poderão ser considerados pelos seus respectivos esquadrões. E antes de terminar salienta que para passar nesse teste eles precisam trabalhar em equipe. Nisso explica que eles terão 3 dias diferente dos confrontos de domingo onde só possuem 30 minutos então estão com vantagem e ao fim do tempo sinos tocarão avisando o fim da batalha. Então o exame se inicia e eles já começam a discutir porque enquanto D quer se esconder e observar Shion quer procurar os monstros para brigar. D tenta argumentar mas Shion está decidido e pergunta a ele que tipo de Ranger se esconderia de monstros e sai decidido a enfrentá-los. Nisso D reflete que não haveria problema se ele conseguisse fazer isso mas como um lutador se ele tomar um golpe que seja seu disfarce será revelado. Então Shion segue contando ter se juntado aos Rangers para poder exterminar monstros diferentes de Sakurama que só pensa em conversar com eles o que faz D achá-lo um chato. Então decide que irá procurar também pelo ator monstro da equipe vermelha nisso Shion manda avisá-lo quando encontrar o que deixa D surpreso pois a indicação foi para trabalhar em equipe. Mas Shion acha que se ele não confia em suas próprias habilidades deveria ir embora e conta não se importar com o exame estando de olho apenas no que está além disso. Nisso D acha que ele é
apenas um desses caras que sonha em ser bajulado no confronto de domingo, então entra em pânico ao ver Yumeko no papel de monstro. Ela fica decepcionada por não ter encontrado a equipe amarela, mas como é um monstro feroz que ataca qualquer um, irá para cima deles com tudo e pede para que façam o seu melhor para derrotá-la. Nisso dê conta que como ela só tem a chave da equipe amarela, não faz sentido eles lutarem, então decide ir embora. Porém nesse momento surge um homem fazendo sua aparição de monstro preparado para destruir os Rangers. Ao vê-lo, Dee percebe que não há dúvidas que aquele homem é Tokita, ainda ferido depois de seu último encontro, e fica surpreso por justamente ele ser o monstro da equipe vermelha. Nisso Yumeko vê que eles estão animados para lutar, mas acha que um 2 contra 2 é extremamente desvantajoso para eles. Nisso ela tenta pensar no que fará nessa situação, então um caminhão surge mandando ela para um isekai, mas ela surge atrás deles triste por terem surgido, já que pretendia brincar um pouco com Sakurama. Enquanto isso, decorre atrás de Tokita percebendo que está atrasado para a luta, mas ainda está surpreso por ver Tokita novamente, porém não importa quem seja, ele irá enfrentar e sabe que pode derrotá-lo novamente. Ainda mais que dessa vez são 2 contra 1, o que lhe dá uma vantagem. Nisso Shion está lutando perguntando pela chave, porém Tokita se nega a contar, observando que o garoto é bom. Então Shin conta já ter ouvido falar dele, o homem que conseguiu perder para um mero lutador, e acha que ele é a vergonha dos Rangers, o que deixa Tokita cheio de ódio e parte para cima mostrando sua superioridade sobre o Ranger. Quando Dee chega, Shion tá só o bagaço e Tokita o manda ir para cima sem se preocupar, pois mesmo estando ferido, lidar com aqueles novatos é uma brincadeira de criança, e se continuarem nesse ritmo nenhum deles conseguirá passar no exame. Então questiona se o rapaz ficará parado apenas observando, o que acaba fazendo se lembrar que a última vez que brincaram foi no orfanato, e agora deseja saber se o garotinho que antes sonhava em virar herói finalmente cresceu. Nisso, vendo seu colega caído, Dee percebe que terá que se virar sozinho, o que lhe deixa numa situação complicada, pois assim que for atingido seu disfarce será revelado. Então se recorda de Sakurama lhe dando uma arma dos Rangers e Dee conta apenas ter lembranças ruins daquela coisa. Nisso Sakurama manda ter cuidado para não quebrar apertando daquele jeito, mas ele acabou descobrindo como colocar a espada no modo de disparo. Porém Tokita o acha muito ruim de mira e dispara contra ele, então Shin surge voltando pro combate, deixando Tokita surpreso, que havia achado que o rapaz já tinha fugido com o rabo entre as pernas. Enquanto lutam, Dee acaba tendo uma ideia e volta atirando em Tokita, que recua, então ele atinge o extintor criando uma cortina de fumaça, e pega Shion dizendo para recuarem e se reorganizar, mas o rapaz o manda se afastar, querendo ainda continuar a luta. Nisso Dee argumenta que ele está naquele estado por ter decidido lutar sozinho, mas o rapaz está irredutível, decidido a derrotar seu inimigo e não irá lutar ao lado de um fracote, e conta que pretende ganhar o cargo de oficial custe o que custar. Caso contrário, não conseguirá derrotar aquele monstro. Então Tokita aparece os procurando e Shion decide ir mesmo, com Dee avisando que não irá ganhar dele. Então Dee se recorda de seus amigos escutando uma briga de empurra-empurra no rádio e acaba tendo uma ideia. Enquanto isso, Tokita acha que já está na hora de acabar logo com essa briga, já que essa brincadeira toda não faz bem para sua reabilitação. Nisso Dee chama por Shion, mas ele considera que se o rapaz pretende fugir com o rabo entre as pernas, deve ir sozinho, e Dee atende ao pedido indo embora, falando não se importar com ele. Nisso Tokita parte para cima avisando que eles não deveriam brigar, e Shion lhe conta que seu colega já havia desistido desde o começo, mas não se importa porque sabe se virar sozinho, o que faz Tokita zombar de sua cara, vendo que apesar de muito promissor ele não tem nível suficiente para passar nesse exame, e o ataca sem piedade, querendo saber para onde foram todas as suas bravatas corajosas. Então o rapaz tenta reagir, mas não consegue acertar Tokita, que revela que caso o rapaz tivesse conseguido passar seria uma boa adição ao time vermelho. Porém sua chance acaba agora, então a parede é destruída, lançando Tokita longe e Rizui para em cima da pilha de carros. Nisso Tokita pergunta o motivo dela estar lhe atrapalhando, ao que a mulher responde apenas estar fazendo a limpeza porque um dos competidores vermelhos ficou em seu caminho. Então Dee surge lhe contando que se deseja interpretar um monstro tem que fazer direito, pois eles não ficariam por aí falando coisas idiotas, e fala que para vencer não importa o que você faça desde que vença no final, pois tudo que os vencedores fazem sempre é perdoado e os perdedores acabam virando pó. Nisso Rizui fica incomodada, pois achou que conseguiria acabar com aqueles dois rapidamente e voltar para casa logo, mas agora está vendo que terá que lidar com o dobro de problemas. E Tokita lhes pergunta o que farão agora que terão que encarar dois atores monstros que são 100 vezes mais cruéis que os de verdade. Então explode um carro e Dee diz a todos para se espalharem e cercá-los, e ao ver sua amiga ferida reflete que ela já está acabada, porém a garota está decidida a não deixar isso acabar assim antes de cumprir seu dever. Então Dee tem uma ideia e pergunta a eles se sabem desenhar. Enquanto isso Rizui diz a Tokita que ele tem muita sorte de não estar no primeiro escalão, assim não é obrigado a repetir isso novamente no ano seguinte. E Tokita acha que até lá ele com certeza
certeza já estará no primeiro escalão, coisa que Rizui acha impossível. Então D joga extintores que são explodidos, deixando Tokita impaciente, querendo saber até quando continuarão fazendo isso. Então, em meio à fumaça, a mulher o ataca de surpresa, mas percebe que atacou Tokita por engano e volta a procurar pelos outros. E momentos depois Tokita ataca, tendo também se confundido, e Rizui avisa que se ele fizer isso novamente irá matá-lo. Então ele se lembra de sua conversa com a garota, que se desculpa pelos desenhos não ficarem muito bons, mas ao vê-los D pede para que ela desista de ser uma ranger e se torne uma artista, o que a deixa meio confusa, e agradece o elogio. Então tenta saber o que D fará com os desenhos e ele conta que irá mostrar uma coisa a eles, decidindo mostrar a esses monstros impostores como o verdadeiro monstro é assustador, percebendo que eles não são assustadores, apenas muito fortes, e usará isso contra eles. Então Tokita ataca novamente, percebendo que ela não é um dos candidatos, e Amanda se mexer, pois o pessoal está torcendo para que eles acabem um com o outro nessa névoa densa. Então Rizui parte para cima de Tokita, lembrando que já havia avisado do que faria caso ele continuasse fazendo isso. Tokita fica sem entender nada, então ela admite que realmente é uma colegial e é bem mais nova que ele, porém está 3 escalões acima e ele deve respeitá-la. Nisso D surge avisando que irá avançar e chama seu colega, porém ele diz que não irá segui-lo, então D decide que irá deixá-lo descansando e pede para que vá para um canto afastado para que não atrapalhe a luta, pois agora que está ferido seria apenas um fardo, e o lembra de quando o rapaz falou que não luta ao lado de ninguém. Então D aproveita o momento e lhe devolve as mesmas palavras, avisando que não lutará ao lado de um fracote como ele, o que deixa Shion frustrado. Enquanto isso Tokita anda debilitado após o encontro com Rizui, e D aproveita para acertá-lo, vendo que o rapaz não consegue bloquear nada do lado esquerdo, e pergunta se está muito difícil de enxergar. Nisso dispara vários tiros invisíveis na névoa, muito confiante, porém Tokita quase consegue acertá-lo e avisa que se for pedir ajuda o momento é agora. Porém para D isso está fora de questão por causa de uma certa pessoa, e grita a Shion para que não avance, pois no seu estado atual ele será incapaz de lutar, e manda que ele retorne avisando que ficará bem. Nisso Tokita avista alguém em meio à névoa e decide retirá-lo de uma vez dessa luta, porém acaba sendo enganado. Então D surge contando que avisou para ele não ir e se recorda da briga de empurra-empurra, onde um pede para não empurrá-lo enquanto o outro empurra. E aplicando isso na batalha conseguiu fazer Shion atacar o mandando não ir, então trabalhando juntos eles conseguem jogar Tokita para longe, e D revela que Shion é muito fácil de ler. Nisso Shion conta que só veio para se vingar pelo que o rapaz lhe causou, então Tokita avisa que irá acabar com eles. Então Rizui aparece comentando estar emocionada, pois diferente do Esquadrão Vermelho, a equipe verde não se destaca em nada, mas mesmo assim é triste que eles sejam esquecidos dessa luta. Nisso Tokita a chama pelo nome e ela lhe ensina a ter bons modos e tratá-la com o respeito que uma superior deve ser chamada. D fica em choque ao vê-la acabar com os dois sem dificuldades, então ela se desculpa pela demora, mas finalmente chegou a vez dele, e o agradece por ele ter deixado a prova mais emocionante, apesar de não ter achado que ele chegaria tão longe. Porém antes que possa fazer algo, um disparo a faz se afastar, vendo que Ishikawa que está decidido a não desistir até conseguir se juntar ao esquadrão dela. Então sua amiga surge derrubando Rizui, que nota que agora a garota está com um aspecto melhor. Nisso D aproveita o momento e agradece, pois graças a ela vai conseguir ganhar de Tokita novamente antes que ele possa fazer algo. Shion o segura, fazendo-o recordar que isso é uma brincadeira de criança. Após isso todos vão para uma área de descanso, onde Yukino se cansa de ficar lá e vai embora, contando ter se juntado aos Rangers para lutar contra monstros, não contra seus amigos, e acha melhor que eles desistam no próximo dia caso decidam ficar fugindo como fizeram nesse primeiro dia. Nisso Angel cai após a adrenalina passar e reflete se irão conseguir, vendo que mal conseguiram chegar ao fim do primeiro dia e ainda tem mais 2 pela frente. Então Shion a manda ir para casa se estiver com medo. Nisso D elogia a força de vontade de seu amigo e agradece, pois se não fosse por ele não teria conseguido passar daquele dia, e avisa que irá continuar contando com ele para conseguirem vencer no próximo dia. Enquanto isso outro Ranger está chocado com a garota que colocaram para ser seu monstro, pois apesar de ser muito pequena ela demonstrou ter uma força incrível. Então decide sair dali avisando que não irá desistir e chama seu amigo para fazerem uma reunião estratégica para o dia seguinte. Nisso D fica curioso vendo que os dois estão sempre juntos e seu amigo conta que eles são amigos de infância, então D questiona sobre o estado do time rosa, ao que a garota admite estar péssimo, e por isso seu companheiro decidiu passar a noite toda treinando. Ao ouvir isso D reflete que aqueles instrutores não têm a menor intenção de deixá-los passar, mas acaba sendo retirado de seus pensamentos ao ver XX passeando pelo lugar e inventa que precisa treinar para poder ir atrás dela. Porém na saída Shion o chama avisando que precisam conversar, mas como D está com pressa decide que irão conversar depois. Nisso vemos XX mandando uma espécie de sinal pelo cano, então D a encontra e leva de volta para a fortaleza
fortaleza, mas ela se nega a entrar contando que aquele buraco sujo não é uma fortaleza. Após isso ele vai falar com Shion, que lhe pergunta o motivo dele ter se juntado aos Rangers e explica que está confuso pois o rapaz sempre fala sobre conversar com os monstros, mas o que viu durante o exame foi bem diferente de como ele costuma agir. Por isso deseja saber quem o rapaz realmente é para poderem trabalhar juntos. Nisso Day se recorda do sino anunciando o fim do combate naquele dia, porém Tokita continua indo para cima querendo uma prorrogação, mas dele avisa que apesar do comportamento de seu amigo eles ainda são uma equipe, por isso não irá ignorar esse ataque. Tokita o acha um idiota por estar falando essas bobagens, então Day repara em suas costas percebendo a chave. Nisso Rizui aparece querendo saber se ainda vão demorar muito e ao partirem Day pensa no que Tokita disse sobre cada um precisar de uma chave para passar no exame. Mas como só tem uma chave, isso significa que no fim das contas o exame é um duelo contra o seu parceiro, que o faz se desculpar com Shion, pois pelo bem dos monstros ele precisa vencer. Enquanto isso o técnico vai ao quarto de Day para ver qual era o problema que ele havia relatado e nota que não tem como reparar aquela porta, então quando a retira descobre XX que parte para cima, mas sem sucesso, e o rapaz questiona o que uma lutadora faz no quarto de um Ranger. Nisso ela tenta fugir, mas o rapaz a manda se comportar, pois tudo acabará em um momento, o que a leva a crer que seu fim chegou. Mas ao contrário do que esperava, o homem lhe conta que a deixará fugir, deixando XX surpresa, que considera que pode ser uma armadilha. Entendendo a suspeita dela, o rapaz revela não gostar de lutas mesmo tendo se juntado aos Rangers, por isso prefere ficar cuidando da manutenção no subsolo e acha que ela não irá matá-lo. Enquanto isso Day está contando a história que Sakurama lhe disse sobre o monstro deus que matou sua família e como o defensor azul lhe salvou, decidiu se juntar aos Rangers. Shion fica impressionado querendo saber mais sobre esse monstro deus. Como Day não sabe muito, diz apenas que era um dos monstros líderes, o que faz Shion revelar que esse mesmo monstro também matou seu irmão, por isso eles têm contas a acertar. E prossegue contando sobre seu irmão que, embora fosse um Ranger bem forte, não foi páreo para a brutalidade dos líderes, que são muito mais fortes que os lutadores. Mas como Shion era muito fraco, teve que ficar parado vendo seu irmão ser humilhado pelo monstro, porém agora é uma pessoa completamente diferente e jura que irá derrotar a criatura. Ao ouvir sua história, Day compreende, pois sabe melhor do que ninguém o que o sentimento de vingança faz com uma pessoa e a força que esse sentimento lhes dá. Nisso pergunta se o monstro já não estaria morto, já que isso ocorreu há muito tempo e é possível que os Guardiões do Dragão já o tenham derrotado juntamente com todos os outros líderes. Mas Shion conta que ele nunca apareceu nos confrontos de domingo, que por alguma razão só aparecem monstros inúteis. E além disso ele precisa que o monstro esteja vivo, pois sobreviveu nos últimos 4 anos com a única intenção de limpar o nome do seu irmão. O que deixa Day chocado, pois achava que o irmão de Shion tinha morrido há 13 anos, pouco antes dos monstros líderes serem destruídos. Mas Shion afirma que ele se foi há 4 anos, deixando Day incrédulo, já que os Rangers destruíram todos os líderes. Nisso Shion diz que Day está agindo como os Rangers, que lhe disseram a mesma coisa, e como não havia provas de que um líder realmente matou seu irmão, os Rangers não acreditaram nele. Day continua sem acreditar na possibilidade de um dos líderes estar realmente vivo. Enquanto isso o Ranger continua tentando ajudar XX, mas toma um disparo que ceifa sua vida, o que deixa 20 surpresa, querendo saber o que o Lord Peltrola faz naquele lugar. O monstro fica intrigado com a perguntada garota, já que foi ela quem mandou um pedido de socorro através do cano. Nisso a garota fala que poderia ter saído sozinha se tivesse encontrado um caminho, o que faz o Peltrola achar que ela não está feliz com o resgate, mas ela se curva e considera uma honra ser salva por um líder. Então ele abraça-lhe confortando, vendo que ela deve ter sofrido muito nesse lugar cheio de Rangers, mas acha que teve um ponto positivo nisso, pois antes do Ranger morrer disse a garota algo que o monstro também concorda. Ele contou odiar a guerra por serem muito trágicas, por isso desejava um mundo pacífico onde eles não precisem usar a violência. XX fica desesperada e reza para que devolte a sua forma de lutador e fuja daquele lugar o mais rápido possível, pois naquele andar vai estar correndo muito perigo. Mais tarde Day volta para o quarto se lembrando de seu amigo e acha que vai ser hilário ver a cara dele quando for traído e Day pegar a chave. Nisso pergunta se 20 também não vai achar engraçado, mas acha que ela ainda deve estar chateada com ele. No segundo dia do exame Day fica impaciente vendo que Shion ainda não apareceu e já faz tempo que o exame começou, então Koguma aparece já acabado, fazendo Day questionar se ele já foi pego pelos outros. Então a instrutora azul aparece vendo que ele é do Esquadrão Vermelho e o manda ficar calmo, pois segundo as regras quem perder a chave não pode mais lutar. Então manda Day se sentar, que a questiona sobre como perdeu a chave, e a garota revela ter sido surpreendida pelo trabalho em equipe dos Rangers que conseguiram derrotá-la. Por isso acha que talvez eles consigam passar no exame, apesar de ser algo que nunca aconteceu antes. Nisso ela começa a se recordar de sua juventude, mas Day a pede para focarem no exame porque ele está sem tempo, que deixa a garota com
confusa por ter achado que ele foi abandonado pelo seu parceiro. Mas dele conta que ele só está um pouco atrasado e ainda irão lutar contra o monstro e pegar a chave. Ao ouvir isso, a pequenina o manda trabalharem juntos, mas D revela que já sabe que eles terão que lutar um contra o outro por só existir uma chave para cada. Vendo ele falar daquele jeito, ela questiona se o rapaz está hesitante por ser amigo de Xion, mas D nega, pois são apenas colegas e o primeiro dia foi apenas para formarem laços de confiança. Mas definitivamente não são amigos, por isso quando pegarem a chave ele pretende traí-lo e se esconder, pois diferente dos outros ele realmente precisa ganhar, pois está lutando colocando sua vida em risco e tudo o que fizer afetará diretamente o futuro de seus colegas. Então não pode desistir só por sentir compaixão. Nisso a pequenina decide lhe dar uma dica e conta ter visto Tokita no andar de baixo junto com Xion. Ao vê-lo, D tenta pará-lo avisando que não conseguirá vencer sozinho, porém enquanto luta os outros Rangers aparecem o ajudando e dessa forma Xion consegue pegar a chave. Ao vê-los comemorar, D fica intrigado querendo saber o que isso significa. Então Xion lhe conta terem se juntado assim podem pegar uma chave para cada esquadrão, e revela que esse foi o melhor jeito que encontrou, pois não irá abdicar de seu lugar como Ranger. D fica com raiva, mas Tokita o acha um tolo por ainda não ter entendido e explica ao rapaz que os Rangers jamais podem perder para os monstros, pois no dia que isso acontecer será o fim da humanidade. Por esse motivo sempre mandam os 5 melhores no domingo e esses são os 5 melhores de cada esquadrão, então compara o exame à disputa de domingo. O que lhe faz se recordar da pequenina avisando que o pessoal à sua volta está mais desesperado do que ele pensa. Nisso ele percebe que todos os outros também foram abandonados e a garota revela ter sido um fardo para Ishikawa desde o início do exame, mas mesmo entendendo o motivo considera isso imperdoável. D fica com muito ódio de Xion vendo que foi traído e acha que Xion merece ser castigado. Então a garota dá a ideia de formarem uma equipe para roubar as chaves. Nisso D gosta da ideia e decide chamar Koguma avisando que ainda podem tentar, mas Koguma acha impossível ganharem mesmo formando uma equipe, já que os outros 5 possuem as maiores pontuações nos testes. Nisso D tenta animá-lo, mas o homem o ataca vendo que ele não entende de nada sobre ele, mas quando olha fica estupefato com o inacreditável em sua frente, enquanto D revela entendê-lo melhor do que qualquer um. Por isso precisam se unir como colegas quebrados, o fazendo concordar com o plano. Nesse momento seus amigos chegam avisando que a outra equipe já derrotou o quarto Ranger, restando apenas a chave amarela. Ao vê-los, Yumeko fica surpresa vendo apenas 3, já que a outra equipe tem 5. Nisso D questiona se não podem formar um grupo com menos pessoas, mas ela acha de boa desde que Sakurama esteja ali, e questiona do motivo dele ter andado tão estranho ultimamente, o que lhe deixou triste por ele estar tão cauteloso com ela. Nisso ele se desculpa e pede logo pela chave, porém Yumeko se nega, afinal aquilo é um exame que faz todos dispararem contra ela. Mas não funciona. Nisso Koguma surge aplicando um golpe direto que também não surte efeito e a garota questiona se por acaso não seria injusto terem tantos contra apenas uma. Nisso eles continuam atacando, mas ela revela que essas coisas não vão funcionar contra ela e pergunta se o outro rapaz que está morrendo de medo não havia os avisado. Então Koguma pergunta do tempo restante para o fim do segundo dia e a garota revela ainda faltarem 5 minutos. Nisso todos continuam tentando penetrar sua defesa, mas a garota começa a ficar entediada, então percebendo que isso não vai funcionar todos decidem partir para um mano a mano. Mas a garota nota Yamato se escondendo lá no fundo e passa por todos eles os ignorando, se dirigindo ao rapaz. E conta já ter percebido o plano dele de querer ficar atrás de todos para ser ignorado, por isso sua parceira havia falado mal dele, o fazendo perceber que não serve para ser um herói por ser tímido e covarde. Então D surge afastando e conta não saber como ela acha que um herói deve ser, mais do seu ponto de vista qualquer um pode ser um herói mesmo sendo malvado. Então Yumeko põe a mão nas costas sacando a chave que decide dar a eles, explica que já que qualquer um pode ser um herói, ela gostaria de ver como um covarde vai se sair, e deseja saber o que farão caso cheguem a virar os próximos guardiões. Nisso D acha que gostaria de dominar o mundo, e Yumeko entende e vai embora torcendo pela vitória de seu lutador preferido. Enquanto isso o grupo fica feliz por ter conseguido a chave e Koguma avisa que ainda não é hora de comemorar, pois ainda faltam 4 chaves que serão muito difíceis de obter por causa da outra equipe ser mais forte. Mas D acha que eles não têm nada demais, pois se aquela equipe representa os guardiões do dragão, então eles devem representar os monstros. Mas a galera não curte muito a ideia de serem monstros e Koguma tenta dizer que podem haver pessoas que curtam monstros. Então eles percebem que o sino já está prestes a soar e Koguma os avisa que a verdadeira batalha se iniciará no dia seguinte. Então D aproveita para motivar seus amigos contando que irão criar um milagre e realizar seus sonhos. Porém nesse momento a outra equipe aparece e pega a chave na maior cara de pau, o que faz D atacar e a garota os avisa para não se enganarem achando que podem ganhar, porque no fim das contas aquele exame não passa de um rito de passagem para separar os melhores dos piores. Por isso aqueles que dependem de um milagre
para ganhar nunca conseguiriam passar então o sinal toque os deixando felizes por terem ganhado. Enquanto isso Peltrola continua matando os Rangers e decide que precisa fornecer a verdadeira salvação a todos eles vendo o lugar onde eles fazem seus exames brutais contra os monstros e sai sem notar a pequena Ranger os observando. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.